Bem, pessoal, nosso propósito hoje é estudarmos o Salmo 139. Não sei se a gente vai dar conta de lê-lo todo e explicá-lo todo, porque temos muito texto aqui nesse Salmo. O Salmo 39, essencialmente, ele trata da questão do ser de Deus. Ele vai falar daquilo que Deus é, na sua essência. Claro que o ser de Deus, ele é muito maior do que aquilo que o Salmo 139 fala. Mas ele vai destacar aqui algumas características do ser de Deus que são importantes para a nossa vida. E eu creio que uma das coisas muito necessárias para a nossa vida é conhecermos o Deus que nós servimos, sabermos quem Ele é de fato e de verdade, conhecermos aquilo que nós chamamos na teologia de os atributos de Deus. E aqui nós temos alguns atributos que são atributos incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Porque só Deus tem. Eu não tenho, você não tem. Deus tem atributos incomunicáveis que são só dele. Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Isso é só de Deus. E tem os atributos comunicáveis que Ele comunica ao ser humano, como sabedoria, inteligência, santidade, coisas que fazem parte da nossa natureza humana. O Salmo 139, ele está dividido em 4 estrofes, é uma poesia. Se você perceber, ele tem 24 versículos, cada estrofe tem 6 versículos. Se você perceber na sua Bíblia, todas as estrofes começam com a primeira letrinha, e a primeira letrinha aparece em negrito. Então, Senhor começa com o S em negrito. Aí se você for lá para o versículo 7, começa com o P em negrito. Aí você vai lá para o 13, pois, começa com o P em negrito. Depois para o 19, tomara, começa com o T em negrito. Essa foi a forma que a Sociedade Bíblica do Brasil, ou outra sociedade bíblica, encontrou para fazer a separação das estrofes. E cada estrofe trata de um dos atributos de Deus. Então nós vamos ver esses atributos começando do 1 ao 6. O texto diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então nós temos aqui a primeira estrofe do Salmo 139. Então, pensando na questão do ser de Deus, nós vamos descobrir que a primeira estrofe do Salmo 139 trata da onisciência de Deus. Onisciente é aquele que sabe todas as coisas. O salmista começa o texto dizendo: Senhor, Tu me sondas. Esta expressão significa esquadrinha, disseca. A ideia é de que Deus, Ele nos conhece profundamente, como cientista que pega alguma coisa que ele vai examinar, coloca ali na bancada, abre aquele animal, seja aí uma rã, um sapo, um rato, alguma coisa, e ele abre ali com o seu bisturi, e ele vai dissecando parte por parte daquele animal. A ideia que o salmista está nos dando é exatamente essa: Deus, Ele esquadrinha o meu ser. O conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento superficial, mas ele é profundo, ele penetra até as entranhas mais profundas do nosso ser. E assim o salmista vai nos ensinar que Deus conhece de forma absoluta, profunda e perfeita. Ele conhece todas as coisas, em todos os lugares deste grande universo. Mas para tratar do conhecimento de Deus, o salmista não vai falar do conhecimento de Deus da física, da quântica, da matemática. Não, ele vai falar do conhecimento dele. Ele vai tratar da onisciência de Deus, tratando da vida dele. E então ele começa o salmo mostrando que Deus conhece. Em primeiro lugar, Deus conhece a nossa vida.
Deus conhece a nossa vida, e Ele vai descrever aí 3 áreas da nossa vida que Deus conhece. Ele conhece a nossa vida privada, a nossa vida pública e a nossa vida íntima. Ele diz nos versículos 2 e 3: sabes quando me assento, esquadrinhas o meu deitar. Deus conhece a minha vida privada. A minha vida privada é aquilo que acontece no recôndito do meu quarto, aquilo que acontece entre eu e minha esposa. É uma vida muito pessoal, por isso é privado. Mas a Bíblia diz que Deus sabe quando eu me assento. A ideia do me assento é o momento em que eu me recolho para dentro da minha casa. Ele esquadrinha o meu deitar, é o momento em que eu vou para o meu quarto e ali eu me deito, ou com a minha esposa, ou se você for solteiro, sozinho. Quem é que conhece a sua vida privada? Ninguém conhece a minha vida privada, e eu não conheço a vida privada de vocês. Se é privada, é uma coisa somente nossa. Meus filhos não conhecem minha vida privada. Aquilo que acontece dentro do meu quarto é algo que faz parte da minha relação com a minha esposa. Aquilo que acontece no quarto de alguém que é solteiro é algo dele com ele mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus conhece a nossa vida privada. Ele sabe quando eu me recolho dentro da minha casa. Ele sabe quando eu me deito. Ele esquadrinha o meu deitar, disseca o meu deitar. Então o conhecimento de Deus, em primeiro lugar, ele alcança a nossa vida privada. Isso é tremendo, porque muitas das coisas erradas que nós cometemos na nossa vida, nós cometemos na nossa vida privada. Aqui eu estou longe da minha esposa, aqui eu estou longe do meu marido, aqui eu estou escondido dos meus filhos, aqui o meu chefe não está vendo, aqui eu estou longe da sociedade, do pastor, da igreja. Eu tranco a porta, fecho as janelas, fecho a cortina, e aqui agora eu acho que eu posso fazer qualquer coisa, que agora ninguém está me vendo. E de fato ninguém, com exceção de Deus, porque Deus sabe o que eu faço no privado da minha vida. E eu pergunto: a quem nós servimos? Eu não sirvo a minha esposa, nem meus filhos, nem meu chefe, nem meu diretor. Eu sirvo a Deus. Então não adianta nada eu vir para a vida pública e pregar, e cantar, e adorar, né? E diante das pessoas eu me visto bem, eu falo bonito, eu tenho um linguajar todo religioso, e lá na minha vida privada, bem, aqui ninguém está vendo, eu posso fazer o que eu quero. Engano, porque a pessoa mais importante a quem eu terei que prestar contas no dia do juízo, ele sabe quando eu me assento, ele esquadrinha o meu deitar. É importante saber isso. Por outro lado, também é importante saber que Deus conhece a minha vida privada, porque é na vida privada que muitas vezes nós revelamos as nossas maiores angústias, nossas maiores dores, nossas maiores frustrações. É ali no recôndito do nosso quarto que muitas vezes botamos o joelho no chão e a cara no pó e derramamos diante de Deus a nossa alma. E às vezes a esposa não sabe das angústias do marido, o marido não sabe das angústias da esposa, os pais dos filhos, os filhos dos pais, e os vizinhos e os amigos, então muito menos. E às vezes você pode pensar que você está ali num lamento solitário. Engano, porque Deus conhece a sua vida privada. Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe das suas frustrações, Ele sabe dos seus medos. Isso é maravilhoso, maravilhoso, saber que quando eu estou ali, dentro do meu quarto, de porta trancada, eu não estou sozinho, estou eu, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão ali comigo, ouvindo o meu clamor, chorando o meu lamento. Isso é tremendo. Então Deus conhece, em primeiro lugar, a nossa vida privada. Segundo lugar, Ele conhece a nossa vida pública. Ele diz que Ele sabe quando me levanto, versículo 2, Ele esquadrinha o meu andar. Se em primeiro lugar Ele conhece a privada, o assento e o deitar, agora Ele conhece a pública. Não apenas aquilo que acontece dentro da minha casa, dentro do meu quarto, mas aquilo que acontece fora da minha casa.
público, vocês são pessoas públicas, e nós estamos na escola, na universidade, no trabalho, no trânsito, no supermercado, no açougue, na padaria, no shopping center. A nossa vida é pública, e Deus conhece, Ele sabe, Ele acompanha, Ele vai conosco. O salmista diz: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Não tem como eu sair de casa e deixar Deus em casa. Eu posso deixar a minha esposa em casa, os meus filhos em casa, mas Deus eu não deixo, porque não tem como eu chegar para a minha sombra e dizer: bem, sombra, hoje eu quero sair sozinho, fica aí, vou pendurá-la no cabide e guardá-la no guarda-roupa, fica aí, que hoje eu vou sozinho. Não dá, a sombra ela não desgruda de mim, não importa se eu estou feliz, estou triste, se eu estou bem ou estou mal, se eu estou para cima ou para baixo, se eu estou limpo, estou sujo, a sombra está comigo. E o salmista diz: o Senhor é a tua sombra, a tua direita, Ele não desgruda da gente. Então, quando eu saio para a minha vida pública, Deus caminha comigo, Ele conhece o meu levantar, Ele esquadrinha o meu andar. E muitas vezes erros que cometemos na nossa vida também acontecem na vida pública. Quantas vezes maridos traem esposa na vida pública, eles saem para o trabalho, saem para a escola, saem para outra coisa qualquer, e a esposa pensa que o marido está lá no trabalho, os pais pensam que o filho está lá na escola, e na verdade às vezes o marido está com outra, os filhos estão em outro lugar, e aí eu engano a esposa, os filhos enganam os pais, mas ninguém engana a Deus, porque Deus está acompanhando a nossa jornada. Quantos políticos, empresários, homens de negócio não cometem os seus crimes na sua vida pública? Eles saem para um jantar, vão para algum restaurante e ali eles fazem as suas trocas, fazem os seus atos de corrupção, e eles conseguem por um tempo burlar, maquiar da justiça, maquiar da polícia, mas eles não conseguem esconder isso de Deus. E depois eles acabam até sendo pegos pela própria justiça, né? Um telefone grampeado, uma câmera escondida, e de repente está lá o cara em rede nacional, achando que ele está totalmente escondido, e na verdade está todo mundo vendo, quase 200 milhões de brasileiros assistindo aquilo que ele achou que estava fazendo escondido na vida pública. Ele está fora de casa. E às vezes a gente pensa que pode enganar, e até engana por um tempo os outros, mas a gente nunca engana Deus, porque Deus sabe quando eu me levanto, Ele esquadrinha o meu andar. Eu estou andando e Ele vai me dissecando, Ele vai comigo, como que um Big Brother, 24 horas por dia, me sondando, momento após momento, segundo após segundo. Isso nós temos que ter consciência. Se eu sirvo a este Deus, eu tenho que ter consciência que Ele conhece a minha vida pública, Ele sabe quem eu sou. Terceiro lugar, o salmista diz que Deus conhece a minha vida íntima. Ele diz: de longe penetras os meus pensamentos, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E aí entramos num campo complicado, né? Porque quem é que conhece a minha vida íntima? A minha vida privada, minha esposa conhece, meus filhos conhecem pouco, né? A minha vida pública, muitos conhecem, né? Eu conheço a de vocês, vocês conhecem a minha, mas a vida íntima, a íntima é aquilo que acontece daqui para dentro, na minha mente, no meu coração, nas entranhas da minha alma, são meus pensamentos, sentimentos, desejos, são as intenções do meu coração, meus sonhos. A Bíblia diz que Deus penetra os meus pensamentos. Ele diz: a palavra ainda não chegou na minha boca, ela está sendo produzida lá nas minhas entranhas. Eu não sei quais palavras eu vou dizer daqui a 30 segundos, daqui a 1 minuto, mas Deus já sabe, cara. Isso é tremendo, isso é tremendo. Ele conhece as intimidades do meu coração. Vocês estão aí ouvindo esta palestra, e eu não sei o que vocês estão pensando, mas Deus sabe. E sabe o que vocês vão pensar daqui 5 minutos?
Ele conhece os nossos pensamentos. Então a primeira coisa que eu tenho que entender sobre o ser de Deus é que Deus conhece a nossa vida privada, aquilo que acontece dentro de casa, nossa vida pública, aquilo que acontece fora de casa, e nossa vida íntima, aquilo que acontece dentro do meu ser. Deus conhece. Meus pais não conhecem, meus irmãos não conhecem, minha esposa não conhece minha vida íntima, ela não sabe de muitas coisas que rolam aqui dentro, cara. Muitos pensamentos, muitas intenções da minha alma, eu nunca compartilhei com ela, e também eu não conheço a vida íntima dela em profundidade, mas o Deus a quem eu sirvo conhece. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa história. Ele não conhece apenas a nossa vida privada, pública e íntima, mas Ele conhece a nossa história. Ele diz, o texto nos diz que Ele cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. E aqui nós temos 3 áreas da nossa história. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Ele conhece o nosso passado. Tu me cercas por trás. A ideia é que Ele sabe aquilo que está atrás de mim, aquilo que já aconteceu. Eu tenho 54 anos de vida, e nesses 54 anos de vida existe algo que está atrás de mim, que nós chamamos de história, de passado. Eu não conheço tudo que aconteceu na minha história, e olha que eu tenho uma memória, segundo a minha esposa, de elefante. Lembro coisas desde os meus 2 anos e meio de idade, quando eu morava lá no sítio ainda. E ela fala, cara, você lembra disso? Eu falo, lembro. E a gente tem 25 anos de casado, e eu conto histórias para ela, mas a gente fez isso, ela fez. Eu lembro de muita coisa, mas tem muitas coisas que eu já esqueci, que eu não me lembro mais. Coisas que não foram relevantes para a minha vida. Segundo a psicologia, a gente só grava na memória aquilo que foi relevante, aquilo que foi marcado por forte emoção. Isso fica gravado por anos, mas tem coisas que a gente não se lembra. Basta um encontro de família. Faz um encontro de família, Natal, se encontram lá os primos, os tios, os parentes. Aí um começa a conversar com o outro e diz, lembra daquele dia? E que dia? Lembra que a gente fez isso? E você não se lembra, ele se lembra, porque foi relevante para ele. Aí você diz, disso eu não me lembro, mas lembra daquilo outro? Não, disso eu não me lembro. Por quê? Porque cada um tem focos diferentes de lembrança. Nós não lembramos da nossa história passada, mas Deus se lembra. Sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso passado, cada detalhe, desde que você nasceu, desde que você foi gerado no ventre da sua mãe, o seu primeiro choro, o seu primeiro passinho, a primeira palavra que você disse, o primeiro dentinho que nasceu, seus primeiros tombos, as primeiras dores, o seu tempo de infância, a sua adolescência, a primeira paixão, o primeiro amor, a primeira frustração, o primeiro fora, cada detalhe do seu passado, Deus conhece, do meu, do seu, de cada um de nós. Isso é fantástico. Mas o salmista vai dizer que ele não conhece apenas a história passada. Em segundo lugar, ele conhece a história futura. Tu me cercas por trás, tu me cercas por diante. Ele sabe o que vai acontecer na minha vida. Aí pegou pesado, né, cara? Aí pegou pesado. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho desejos. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, vocês também têm desejos, sonhos, planos para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida profissional, para a vida espiritual, para o ministério de capelania no Mackenzie. Eu tenho sonhos, alguns sonhos. Eu sonho ver meu filho formado na universidade. Final do ano a minha filha conclui o Fundamental 2 e serei eu que vou entrar com ela, né, para a formatura, maravilha. Até nas últimas 2 com a minha esposa entrando com o meu filho. Agora é minha vez de entrar com a minha filha. Eu sonho em ver a minha filha terminando o Fundamental 2 e indo para o ensino médio. Daqui a alguns anos eu sonho em casar o meu filho. Minha filha eu não sonho muito não. Brincadeira, claro que sim. E quem sabe daqui a alguns anos carregar meus netos nos braços. Eu desejo isso, mas eu não posso dizer isso vai acontecer. Eu não posso. Mas Deus conhece a minha vida futura.
Ele sabe o que vai acontecer. Você vê alguma carteira aqui? Você vai falar carteira? Ele sabe o que vai acontecer na sua vida futura, o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, semanas, meses e anos. Deus nos cerca por diante. Ele sabe o que acontece na nossa vida, sabe o que já aconteceu e sabe o que vai acontecer, mesmo porque foi Ele que escreveu essa história, cada detalhe. E por fim o salmista diz que Deus conhece a nossa história presente. Ele diz: e sobre mim pões a sua mão. Ele sabe o que já aconteceu, Ele sabe o que vai acontecer, e Ele sabe o que está acontecendo agora, na sua vida agora, na sua vida como homem, como mulher, no seu casamento, no seu trabalho, nas frustrações do seu dia a dia. Deus sabe o que está rolando na sua vida agora, e a Bíblia diz que Ele não apenas conhece a sua vida presente, mas Ele põe a sua mão sobre a sua vida presente. E a ideia de pôr a mão é a ideia de nos abençoar. Quando você lê a história dos grandes homens e mulheres de Deus no Velho Testamento, sempre que estes personagens prosperavam, progrediam, era resultado da mão de Deus. A mão de Deus estava sobre Davi, a mão de Deus estava sobre José. Então a ideia de que Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso futuro, mas Deus só age no nosso presente. Deus não age no passado, que passou, não importa mais se foi bom ou ruim, ficou no passado. Deus não age no nosso futuro, o que está no futuro pode acontecer ou não. Deus age hoje, agora, já. Isso é maravilhoso. É no presente que Ele põe a sua mão. É no dia de hoje, quarta-feira, que Ele põe a sua mão para nos impulsionar, para nos abençoar, para nos ungir, para nos santificar, para nos levantar, para nos fortalecer, para nos usar. Isso é tremendo, isso é tremendo. Max Lucado, um grande escritor que eu amo de paixão, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: o ontem não existe mais, o amanhã não existe ainda, você só tem o hoje. E é hoje que Deus age. Isso é tremendo. É hoje que Deus age. É hoje que as coisas acontecem. Por isso o salmista diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Deus age hoje. Então o salmista começa a estudar o ser de Deus, e ele descobre o Deus que sabe, o Deus que conhece, o Deus que sonda, o Deus que esquadrinha, conhece sua vida privada, sua vida pública, sua vida íntima, conhece a sua vida no passado, no futuro e no presente. E qual a conclusão dele? Pirou. Ele ficou maravilhado. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. A ideia é exatamente: isso é terrível, isso é terrível, eu estou assustado. Cara, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo é grande demais, o seu conhecimento é tremendo demais, Ele me apavora. Um Deus que conhece os segredos do meu quarto, um Deus que caminha comigo na vida pública, um Deus que sabe as intimidades da minha alma, um Deus que conhece todo o meu passado, que sabe todo o meu futuro e que age no meu presente. Ah, não, é demais para a minha cabeça, não dou conta de entender isso não. E então ele vai para a segunda estrofe. A segunda estrofe começa no versículo 7 dizendo: para onde ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista diz assim: bem, se Deus sabe tudo, então eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir.
eu tenho que desaparecer, eu tenho que me esconder. Ele não pode me ver, ele não pode me achar, porque se ele conhece a minha vida privada, pública, íntima, passada, futura, presente, eu tenho que dar um jeito de sumir. E então ele parte para a sua segunda estrofe, e ele vai descobrir que o Deus onisciente é também o Deus onipresente, o Deus que está presente em todo lugar. Ele diz: para onde fugir da presença de Deus? Para onde fugir do teu espírito, da tua face? A presença de Deus está em todos os lugares da criação, não há nenhum local de esconderijo. E aí o salmista começa a traçar as suas rotas de fuga, né? Vamos lá. E a primeira coisa que a gente aprende é que é impossível fugir da presença de Deus. Ele vai dizer: Deus está no lugar mais elevado. Se subo aos céus, lá estás. Vou fugir, primeira rota de fuga, vou para o céu, pego um foguete, sou milhões e milhões de anos-luz, e quando eu chego lá, ei, estou aqui te esperando. O salmista fica doido, né? Fala: então vou para o mais profundo abismo. E ele diz, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele diz: gente, eu cheguei lá no infinito, lá no céu, e encontrei Deus. E então eu voltei para o abismo mais profundo, e lá Deus está também. Eu amo também, porque Ele está lá em cima, e Ele está ao mesmo momento lá embaixo. Pode pegar a nave mais rápida que você encontrar, viajando a milhões de anos-luz por segundo, e você vai chegar lá em cima, está Deus. Você vai voltar a milhões de anos-luz, lá embaixo está Deus. E ele fala assim: está difícil fugir desse Deus. Vamos para uma terceira. Ele diz: eu vou para o lugar mais distante da terra. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Tentou vertical, né? Para cima, encontrou Deus. Para baixo, encontrou Deus. Então eu vou sair pela lateral, vou sair aqui pela horizontal, e eu vou para o lugar mais distante da terra. Pensem que naquela época a ideia da terra era, ainda a terra era o centro de tudo, era uma mesa quadrada, né? Onde lá no fim acabava e você caía num eterno precipício. E o salmista diz: eu vou lá onde o sol toca a terra. E ele chega lá, encontra Deus. Aí ele diz assim: bem, já que lá no alto está Deus, lá no fundo está Deus, lá no distante está Deus, eu vou para a escuridão. Ele diz: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará a noite, ele descobre até as próprias trevas não serão escuras, porque para Deus trevas e luz são a mesma coisa. Cara, não tem como fugir da presença de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. Não há lugar de esconderijo, não há nenhum local onde você possa enfiar. Vai lá para o centro da terra e Deus está lá. Vai lá para o planeta Júpiter, Marte, Deus está lá. Vai lá no fundo do oceano e Deus está lá. Vai para o inferno e Deus está lá. Não há 1 milímetro sequer no universo onde Deus não esteja presente. Mas aí o salmista vai descobrir duas coisas fantásticas. Em primeiro lugar, a presença de Deus é para nos orientar. Eu acho isso fantástico. Ele descobre que a presença de Deus, ela é orientadora. Ele descobre que Deus não é apenas um espião mórbido a espreitar suas vítimas. Ele não é onipresente apenas para flagrar nossos erros, né? E dizer: olha, te peguei, João, te peguei, Carlão, te peguei, Felipe, ó, tá fazendo coisa errada, hein? Tô vendo. Não, Deus não precisa disso. Ele sabe quem eu sou, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Deus jamais vai ser pego de surpresa, jamais vai se surpreender com os nossos erros e falhas, assim como Ele não vai se surpreender com a nossa piedade e justiça. Não, Ele conhece a nossa vida. E a presença de Deus não é para
nos envergonhar, não é para nos humilhar, não é para flagrar nossos erros. Não, o objetivo da presença de Deus é nos proteger. Ele diz ainda: lá me haverá de guiar a tua mão. A presença de Deus é para nos orientar, para nos guiar, para estar realmente nos levando no caminho certo. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor, Ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus Cristo afirmou: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Então a primeira coisa que o salmista descobre é que ele não pode fugir da presença de Deus. Segunda coisa que ele descobre é que essa presença de Deus é para orientar a sua vida, para dirigir a sua jornada. Ele percebe que ele não pode caminhar sozinho, ele precisa de orientação. Mas ele vai descobrir uma outra coisa. Ele vai descobrir que a presença de Deus é para sustentar. Ainda lá lhe haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. A presença de Deus então tem como objetivo nos proteger, nos livrar de todo o mal, nos guardar de tropeços, nos levar para um lugar seguro. O salmista afirmou ainda: que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, cidadela, libertador, meu Deus, meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Deus fez algumas promessas. Ele disse: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele disse para Moisés: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Ele disse para Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E ele diz para todos nós: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Queridos, a presença de Deus é para nos orientar, a presença de Deus é para nos sustentar. Ele nos dá sustento, Ele nos dá a orientação necessária. Então Deus não está presente na minha vida para flagrar meus erros, como câmeras escondidas, como essas pegadinhas da Polícia Federal, não, para nos multar quando erramos. Deus está conosco para que o nosso caminho seja bem dirigido, para que ele seja protegido, sustentado pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. E então ele vai para a terceira estrofe, e ele vai descobrir então que o Deus onisciente, o Deus onipresente, é também um Deus onipotente. Ele vai dizer: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Agora o salmista vai descobrir uma terceira característica, um terceiro atributo do ser de Deus. O ser de Deus, que é onisciente, que é onipresente, é também onipotente. Em primeiro lugar, ele vai manifestar o poder de Deus na sua criação. E Davi não vai tratar do ser de Deus onipotente, falando da criação do cosmos, do universo, do movimento dos planetas, não. Ele vai tratar do poder de Deus na criação dele mesmo. Ele vai tratar do poder de Deus na relação e na criação com o homem, com o ser humano. Ele começa dizendo: pois tu formaste o meu interior.
A ideia aqui é de tricotar. A Bíblia diz que nós fomos tricotados, entretecidos. Já viu alguém tricotando? Pega lá a agulha, pega uma linha e começa a tricotar. Uma linha sem sentido, ela vai ganhando forma, e daqui a pouco você tem uma blusa, uma malha, uma calça, algo desta natureza. O que o salmista está dizendo é que a nossa gestação no ventre da nossa mãe não foi obra do acaso. A gestação de uma criança no ventre da mãe não é simplesmente força de leis da química e da biologia, quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide e de forma milagrosa ele se transforma num ser. Não, o salmista está dizendo: eu fui formado pelas mãos de Deus. Você pega lá o ser humano, que é formado a partir de uma célula, quando da união do óvulo com o espermatozoide, esta célula é igual a um zigoto. Esse zigoto vai se multiplicando e no ser humano ele chega, segundo pesquisas atuais, a 100 trilhões de células. Mas cada uma dessas 100 trilhões de células foram construídas por Deus como um engenheiro que pega pecinha por pecinha e vai montando um grande quebra-cabeça, não de 100 peças, de 1000 peças, mas de 100 milhões de peças, uma por uma, até que quando todas elas estão devidamente montadas, a mãe possa dar à luz. E então de dentro dela sai uma nova vida, um ser humano, uma criança nascida à imagem e semelhança de Deus. E eu gosto de fazer alguns cálculos. Cada célula do ser humano contém suas informações genéticas, como cor dos olhos, do cabelo, da pele, altura, QI, etc. Cada célula produz, segundo as informações do genoma humano que foi construído nas décadas passadas, uma fita de informações de 1,5 metro. Se todas as informações de cada célula fossem multiplicadas, teríamos a cifra de 150 trilhões de metros. Isso equivale a 150 bilhões de quilômetros. A circunferência da Terra é de 13 mil quilômetros. Ou seja, com nossa fita de informações genéticas, poderíamos dar 11.538.462 voltas na Terra, com a informação genética de apenas um ser humano. E todas estas informações genéticas foram devidamente feitas pelos dedos de Deus, meticulosamente formadas dentro do ser humano. E ainda tem gente que acredita em evolução. Acredita em explosão cósmica, que uma microcélula explodiu e nessa explosão nasceram seres maravilhosos como eu e você. Cara, tem que ter muita fé para acreditar nisso. O salmista então vai dizer que Deus é onipotente porque Ele nos criou. Eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto de evolução, não foi uma ameba que se desenvolveu em bilhões e bilhões de anos e gerou Carlos e João, não. Eu e você somos criados por Deus. Ele nos formou do pó da terra, Ele nos deu cada detalhe, Ele formou cada membro do nosso corpo como um engenheiro sábio, meticuloso. Isso é maravilhoso. Mas em segundo lugar, o salmista vai dizer que Deus é onipotente e Ele manifesta o seu poder na provisão. Ele não apenas é o autor da criação, mas Ele é o autor da provisão. Se Ele criou, essa criação precisa sobreviver. E quem é que vai dar provisão, sustento para essa criação? O salmista diz que é Deus. Ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Deus tem todos os nossos dias devidamente determinados. Todos os recursos para a nossa vida foram manifestados por Deus. Cada detalhe da nossa vida é cuidada por Deus. A palavra de Deus nos diz que todos os fios de cabelos da nossa cabeça estão devidamente contados. A Bíblia diz que Deus